podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, né? E hoje eu estou aqui com a presença ilustre de dois alunos do IF lá do Rio Grande do Norte, do Campo de Parelhas, o Pedro e o Daniel. Meus jovens, muito obrigado aqui pela participação de vocês aqui no podcast da mineração. Meu nome é Pedro, né? Como o Johnny falou, a gente agradece demais isso aí, essa oportunidade que o podcast da mineração vem nos dando, o apoio e o suporte para que a gente consiga apresentar esses nossos trabalhos científicos em Belo Horizonte pelo CBMina. E também gosto de agradecer o nosso orientador, né, por dar todo o suporte e o apoio, por sempre nos confiarmos para a realização desses trabalhos. Você, Anderson. Então, prazer. Obrigado pelo convite, primeiramente, Johnny, participar aqui do podcast da mineração, canal que vem trazendo do que realmente a mineração é para o pessoal, assim, para a comunidade, não é isso? Que tira um pouco da mitificação da mineração e vamos repassar essa pouco de informação que a gente tem e só crescer, né, o setor. Exatamente. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela DIMB, tá? E se vocês quiserem saber mais sobre essa agência, acesse aí adimb.org.br. E como eu falei, e o Pedro também já salientou, né? Esses jovens estão aqui porque eles estão indo representar o IF do Rio Grande do Norte do Campo de Parelhas, do 11º Congresso de Mina Céu Aberto e Mina Subterrânea, que é o CBMina, que vai acontecer entre os dias 12 e 14 de setembro de 2023, lá em Belo Horizonte, que é um fórum, pessoal, que tem conferência, plenária, sessões técnicas, workshop e apresentação de trabalhos técnicos relativos à mineração. E esses jovens estão aqui para apresentar, fazer só um briefing mesmo, só dando gostinho do que vai ser essa apresentação lá em Belo Horizonte, e fica até o final, vocês saberem por que esses jovens estão aqui. Deixa eu colocar aqui. Anderson, vou colocar aqui na tela. Explica rapidamente aí o seu trabalho para os nossos ouvintes. Então, primeiramente, esse nosso trabalho é denominado de avaliação de riscos em Pedreira do Seridó Potiguar, que é a nossa região aqui do Rio Grande do Norte, visando a elaboração de mapas de risco. Primeiramente, ele fala da nossa equipe, né, que é composta pelo orientador Debson, Pedro aí, que está conosco, eu e a aluna Joséana. Então, primeiramente, esse nosso trabalho, ele tem como ambiente de estudo uma empresa que lavra materiais para construção civil, no caso, uma pedreira de brita, como é mais conhecido. Foi empregado o método URAC, ou é mais conhecido como Workplace Risk Assessment Control, que esse método ele visa coletar todos esses dados de risco em uma empresa, tomando como base os trabalhadores, os equipamentos associados ao trabalho, e esse método ele leva em consideração a probabilidade de acontecer certo acidente, como também a sua severidade. Esse nosso trabalho é baseado na NR22, que é a norma regulamentadora de segurança e saúde ocupacional na mineração, que nela está contida a obrigação de ter um programa de gerenciamento de risco. E para ter um gerenciamento de risco, obviamente, teremos que identificar primeiro quais são esses riscos. Isso é o que nosso trabalho propõe, que é a identificação e, posteriormente, a elaboração dos mapas. Então, esse é o intuito principal do nosso trabalho, é elaborar esses mapas e disponibilizar à empresa que a gente estudou, que a gente fez essas visitas, para que possa, num futuro aí, mais próximo, evitar acidentes, que conscientizem também os trabalhadores que estejam na referida área e que sempre essa mineração tira um pouco da visão de ser perigosa, de ser criminosa, e passa a ser uma atividade aí importante, sempre foi, né? Mas principalmente essa questão ter uma visibilidade melhor na sociedade. Então, aqui como eu falei, esse nosso trabalho é baseado na NR22, onde nela fala sobre os principais riscos contidos que tem que conter nesse PGR,
nós detalhamos todos eles na nossa avaliação. Outra questão importante aqui é que nesse PGR, a NR deixa bem claro que deve ter primeiro antecipação e identificação desses referidos riscos, que deve ser elaborado depois um mapa de risco, claramente, que é de responsabilidade da CIPAMIN. Então, e outra coisa interessante é aqui que é o direito dos trabalhadores ser informados sobre os riscos que eles que tem no local de trabalho. Então, qualquer um que chegar em um local de mineração, ele tem que saber o risco que está exposto. Esse é o papel do mapa de risco. Exatamente esse. Então, está aqui os principais riscos considerados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Esses 4 primeiros aqui vão trazer um prejuízo ao trabalhador durante um tempo. Esse azul seria algo mais imediato, de severidade maior. E nós detalhamos de cada área. Você pode ver, ficou separado em área administrativa e suporte. Seria todas aquelas que mantêm a questão mesmo organizacional da empresa. A lavra, foi uma da que a gente viu que tinha maiores riscos, principalmente de alta severidade. Operações auxiliares, que seriam com desmonte e drenagem. E o beneficiamento em si, que seria somente a britagem, no caso, o peneiramento, e também a questão das correias. Então, a gente detalhou bem direitinho esses riscos e fizemos o mapa de risco. A gente pode olhar assim e pensar, tá muito simples. Tá, porque tem que ser simples. Qualquer trabalhador, independente da sua orientação técnica, que ele chegar, ele vai ter que identificar o risco que ele está tomando ali, naquele local. Então, ele vê, associa e rapidamente vai ter que tomar os cuidados que deve ali no local. Então, é para isso que o mapa de risco serve. Então, esse nosso trabalho visa isso, basicamente. Confiram completo aí no CB Minas, né? Exatamente, Wanderson. Ficou muito bacana. É feito, você falou muito bem aí, né? Todo trabalho tem que ser simples, de fácil compreensão, e ficou muito bom. É como você falou, quem for acompanhar no CB Minas vai ver lá o banner, vai estar lá batendo um papo com você, e parabéns. Obrigado. Pedro, deixa eu colocar aqui na tela. Dá um gostinho ali do que é que o pessoal vai encontrar no seu trabalho. Bem, então dando continuidade aqui ao nossos trabalhos, né? O artigo em que eu irei apresentar no CB Minas será a avaliação de operações de lavra de caulin do seridó paraibano e potiguar, visando a caracterização da lavra ambiciosa. E aí eu irei destacar mais um pouquinho sobre o que é a lavra ambiciosa. Desse modo, nosso grupo foi composto pelo nosso orientador Devson, Joseane, eu e o nosso colega o Anderson, que acabou de apresentar. Então, nós estudamos um pouco nessa mina sobre o que é o caulin. O caulin é uma rocha de granulometria fina, constituída de material argiloso, normalmente com baixo teor de ferro, de cor branca ou quase branca. Resumindo, o caulin é um mineral de argila branca. E aí nós estudamos nessas minas, né? O slide, viu, Pedro? Certo. Onde nós destacamos a diferença da mina aqui na região do Seridó, Paraibano e Potiguar, com o Pará. E fizemos essa diferenciação em ambas. Vale ressaltar que nosso trabalho foi pautado sempre na legislação e pelo Código de Mineração, onde é possível destacar aí os artigos que pegamos, que foi o artigo 47 e o 48, principalmente o 48, que diz, abre aspas, considera-se ambiciosa a lavra conduzida sem observância do plano pré-estabelecido ou efetuada de modo a impossibilitar o ulterior aproveitamento econômico da jazida. Então, a lavra ambiciosa, nada mais, nada menos que é uma realização de atividades da mineração ou exploração de recursos naturais que é de forma agressiva, ousada ou excessivamente ambiciosa, sem considerar adequadamente os impactos ambientais e sociais que podem ser causados. Então,
O objetivo geral desse artigo foi analisar os aspectos técnicos das operações de lavra de caule primário do Seridó da Paraíba e Rio Grande do Norte, visando o enquadramento destas na situação de lavra ambiciosa. E nos materiais e métodos, nós fizemos as visitas técnicas, as avaliações das práticas, a comparação das operações de lavra do Seridó com o estado do Pará, indicamos as consequências e, por fim, fizemos as sugestões para a regularização dessa mina. Então, no primeiro tópico, as visitas técnicas, nós fizemos a coleta de informações técnicas, imagens, onde pegamos aí uma imagem da indicação da província pegmatífica da Borborema e dos principais produtores de caulim, e é onde a gente vê a nossa região em vermelho, o qual a gente não vai citar aqui o nome das empresas que foram estudadas para não dar algum tipo de moído. E a gente avaliou essas práticas mineiras, como as operações em banquetas subterrâneas. Outro ponto que os mineradores eles não utilizam conhecimento técnico ou equipamentos adequados para o seu serviço. E, principalmente, quando a gente fala de lavra ambiciosa, é o local de disposição do estéreo, onde a gente vai ver que o rejeito ele é colocado em cima de uma zona mineralizada, o qual não está sendo aproveitada economicamente. Nesse sentido, nós fizemos o comparativo das operações de lavra, onde a gente pode perceber que a diferença ela é gigantesca, quanto no método, quanto na investigação dos órgãos, quanto na condução do tipo de lavra. E é nesse sentido que a gente pode caracterizar ela como uma lavra ambiciosa, onde nós indicamos as consequências, principalmente ao meio ambiente, como a degradação do solo, a contaminação da água e do ar, a perda da biodiversidade. Além disso, o comprometimento de outras zonas e a falta de estabilidade geotécnica do maciço que pode ocorrer nessa eventualidade. Exemplo. E, por fim, a gente sugerimos, como formas de regularização, uma análise de impacto ambiental, ou seja, será uma realização de um estudo detalhado dos impactos ambientais provocados pelo esse tipo de lavra e avaliar os riscos e medidas de regularização, de mitigação dos impactos. Além disso, a revisão do plano de lavra, ou seja, considerando as questões principalmente de segurança e ambiental, o monitoramento geotécnico, que é muito importante isso para a condução de uma lavra, que seria a instalação de um sistema de monitoramento geotécnico para a detecção de movimentos de massa e avaliar a estabilidade do terreno, a estabilidade do maciço. Além disso, as medidas de mitigação, como construção de barreiras físicas, instalação de drenagem, redução de carga de trabalho em áreas de risco e terminando com principalmente a fiscalização, ou seja, uma fiscalização rigorosa por meio dos órgãos regulamentatórios, com aplicações de sanções em caso de descumprimento das regulamentações ambientais e segurança para garantir a regularização desse tipo de lavra. Sendo assim, todos esses tópicos que analisamos para sugestões de regularização devem-se passar pelas empresas, pelas autoridades competentes e a comunidade local, sempre indo por esses 3 pilares que são importantíssimos para a gente gerar uma atividade promissora, sem danos, tanto ao meio ambiente como à comunidade local, e assim gerar uma imagem positiva da mineração. Os nossos resultados e discussões, a gente tiramos as fotos, no Seridó Potiguar é possível ver esse tipo de lavra ambiciosa, como aqui está ocorrendo um sistema de erosão, está tendo muita deposição de rejeito em cima da zona mineralizada, assim como vimos no Seridó Paraibano, as disposições de rejeito, e com a lavra de caulim, onde a gente dá para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo como a diferença ela é
é gigantesca quando nós comparamos a um tipo de mina que é feita com observância técnica, com órgãos regulamentatórios. A gente vê que no Pará tem-se uma preocupação maior pelo lado ambiental, já que está localizado no estado norte do Brasil, onde se tem uma maior preocupação principalmente com a Amazônia. E é nesse sentido que nós concluímos que a mineração de caolín da região ela é uma atividade importantíssima para a economia local, como eu disse anteriormente, mas que a prática dessa lavra ambiciosa pode acarretar vários prejuízos. Então, é fundamental que a mineração ela seja realizada de modo sustentável e responsável, levando-se em conta sempre os efeitos ambientais e sociais. Portanto, esse foi o nosso trabalho. Aqui estão as referências. E eu gostaria de, antes de concluir a minha fala, falar uma frase que eu vi de um pensador, que é: da mineração se tira vida, não se tira a vida. Então, muito obrigado aí pela atenção de todos. Ótimo, meus jovens. E como eu falei, vocês ficaram até o final, né? Como eu falei, também estou dizendo, isso aqui é só um aperitivo do que é a apresentação completa do Anderson e do Pedro. Quem tiver no CBMina vai ter a oportunidade de ver a apresentação completa, com mais resultados. E, né, deixar aqui o registro que a participação desses jovens tem aqui no nosso podcast, tem um motivo, além de apresentar esse brilhante trabalho, porque eles estão indo lá para o evento com o apoio aqui do podcast da mineração, né? Então, meus jovens, muito obrigado por confiar no nosso trabalho e deixo a vocês aí a palavra final. Quer falar primeiro, Pedro? Pode falar. Obrigado, Johnny, por acreditar em nós, né? Somos ainda iniciantes nesse setor da mineração, mas temos um pouquinho para distribuir aí de conhecimento, mas também receber muito mais. E você é o senhor, no nome do podcast da mineração, entrou junto com a gente, com apoio importantíssimo que nós tivemos do senhor para participar desse congresso que vai ser muito importante para a nossa carreira aí de futuros engenheiros de Minas. Isso. Das palavras de Anderson, eu faço as minhas. A gente agradece demais imensamente pelo apoio de Johnny, do podcast da mineração, por esse apoio, por nos tornar, para a gente ter a oportunidade de difundir esses assuntos que são muito importantes, principalmente na área da mineração. E é isso, fica o nosso eterna gratidão ao podcast da mineração. Fico muito feliz, pessoal. Levem lá para Belo Horizonte aí essa força que tem no Nordeste, esse nome tão forte que é o IF aí do Rio Grande do Norte, principalmente o campo de Parelhas, um campo jovem, mas que já está aí despontando no mercado, principalmente com alunos tão bem preparados como vocês aí. Estou devendo uma visita, mas sempre quando eu tiver oportunidade de ir lá no local, vou visitar aí para a gente bater um papo aí com os professores, tá? Okay. Então, parabéns a vocês, o trabalho de vocês estão muito profissional, muito bacana, e é uma pena eu não poder ir no CBMina, mas tenho certeza que o podcast da mineração vai estar muito bem representado lá por vocês. Eu que agradeço também vocês acreditarem e tenho certeza, e muito bom trabalho para vocês. Obrigado. Até mais. Valeu. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração ele é patrocinado pela ADIMB, né, que é a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Então, se vocês quiserem saber mais, acesse o site adimb.org.br e acompanhem aí o 11º Congresso de Minas Céu Aberto e Minas Subterrâneo CBMina, que vai ser lá entre os dias 12 a 14 de setembro de 2023, lá na UFMG, né, no auditório da Escola de Engenharia, lá no campus da Pampulha. Lembrando que esse evento é organizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, já possui patrocinadores, apoios, e agora vai ter também aí participação aí desses alunos, com a logozinho do tatuzinho aqui, desse lado, né? Tatuzinho aqui do podcast da mineração, né? Até mais, pessoal. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.